Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que a paz de Jesus esteja aí no coração de todos, que todos possam estar sintonizados com as lições que nos serão trazidas nessa tarde de hoje. Lembrando, nós temos esse canal aqui, que se chama Reflexões Espiritualistas, dedicado integralmente ao estudo das lições do Evangelho de Jesus e também da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Lembrando também que nós estamos estudando esse livro aqui, Mais Perto, da psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, e hoje nós vamos ver um título que se chama Continuidade, muito interessante. Recomendo a vocês que fiquem até o final aí, são apenas 4 slides e nós vamos estudar rapidinho, mas com muita profundidade, esse tema aqui. E por último, sempre aquele aviso que nós pedimos a todos aqueles que gostarem do conteúdo do canal, compartilhem com os amigos, Assinem aqui o sininho, se inscrevam no canal, no sininho, e deixem acionado o sininho de notificação para que vocês recebam sempre novos vídeos que a gente eventualmente gravar. Vocês recebem um aviso lá no YouTube de que tem vídeo novo no canal, tá bom? E compartilhar com os amigos, aqueles que vocês consideram importante, interessante receberem esse tipo de conteúdo. Afinal, nós estamos vivendo dias difíceis no planeta, Então, quando alguém se dispõe a falar alguma coisa sobre fraternidade, sobre bondade, sobre o amor, é importante a gente compartilhar, até para a gente ajudar, de algum modo, a melhorar a psicosfera do nosso planeta, que é sempre muito complicada, Mas não falemos disso, vamos adiante aqui no nosso estudo. Como eu disse, nós estamos estudando o capítulo 9 do livro Mais Perto, e o título de hoje se chama Continuidade. Vamos ver continuidade do que, gente? Do que será que essa continuidade? Então vamos lá, vamos para a primeira parte. Então Emmanuel fala o seguinte: compreendemos. E aqui é uma parte muito sensível, gente. Eu peço a vocês que escutem com atenção. Olha, compreendemos o desencanto e a inquietação que por vezes te assediam nos conflitos constantes que te impelem a desistir das tarefas edificantes. Então ele está dizendo que compreendem, os amigos espirituais nos compreendem quando nós enfrentamos aquele desalento, aquela tristeza que a gente não sabe de onde vem, que nos convida muitas vezes a desistir das tarefas edificantes. Por isso que o título se chama Continuidade. Ele diz assim: e qual se tivesses de recomeçar todos os dias imensa luta contigo mesmo para não desanimar. Quem nunca sentiu isso? Duvido. Todos que estão aqui me ouvindo certamente um dia sentiram isso. Uma espécie de desânimo, frente às lutas que se fazem necessárias e que se impõem a nós outros muitas e muitas vezes nas nossas existências. Então é aquele sentimento ruim, digamos assim, de desânimo, porque o desânimo não ajuda, como nós vamos ver aqui agora. Então ele continua dizendo assim: a frente e a retaguarda, a esquerda e a direita repontam desafios marcados a fogo de aflição. Então esse fogo de aflição varia de pessoa para pessoa, mas se ela é aflitiva para aquela pessoa, é o que importa. Para ela, às vezes aquela carga está difícil de carregar. Então a gente tem que compreender também que cada um de nós tem sua capacidade
inerente de suportar esta ou aquela aflição, e muitas vezes a gente está no limite da nossa capacidade. Mas o Emmanuel nos recomenda continuidade, né? Seguir à frente. Então ele dá alguns exemplos aqui, ó. Amigos que desertam, apoios que se afastam, críticas que sobram, obstáculos que se ampliam. São coisas do nosso cotidiano. Às vezes a gente é criticado, às vezes pessoas que estavam nos apoiando na jornada resolvem tomar um outro rumo, algum amigo que, por força das circunstâncias da vida, resolvem modificar o seu caminho, obstáculos que aparecem assim do nada, de uma hora para outra. Tudo isso compõe o que ele chamou de aflição, o fogo da aflição, que muitas vezes nos leva a pensar em desanimar. Então ele fala assim: é no centro da agitada esgrima em que te vês na obrigação de manejar as armas do próprio discernimento, para que os adversários externos não te destruam as forças. Encontras aqueles inimigos outros, talvez ainda mais perigosos. Aqui ele está falando duas coisas, né, gente? É importante a gente manejar o nosso discernimento para que eventualmente inimigos externos e eventualmente amigos espirituais mais infelizes do que nós queiram nos levar cada vez mais para baixo, nos destruindo, né, as últimas forças que nos compeliriam a avançar. E tem também aqueles outros inimigos que talvez sejam os mais perigosos, que é aqueles que se ocultam dentro de nós. Então são duas ameaças, as externas e as internas. Ele diz assim: aqueles que se te ocultam no espírito, quais sejam o medo de aceitar-te com as imperfeições que ainda assinalam a vida, o desalento frente ou perante as dificuldades que se desdobram, a noção das próprias deficiências ou mesmo o temor do fracasso. Nessa arena vives e dela não te retirarás, enquanto não obtiveres o triunfo, não sobre os outros, mas sobre ti mesmo. Então, gente, aqui vai uma noção profunda e importante. Quando nós voltamos aqui para a Terra para reencarnar, nós sabíamos que íamos passar por tudo isso. Então, não adianta a gente desanimar, porque senão nós vamos voltar outra vez, e outra vez, e outra vez, até acertar. O que é acertar? É até a gente ficar firme, confiante, fé em Deus, aquela fé inabalável, que mesmo diante das maiores dificuldades, nos sustenta. Então, por isso que ele diz, nessa arena, né, como se fosse uma arena de leões, assim, você vive e você não sairá dela enquanto você não triunfar sobre você mesmo, né? Vencer o medo, vencer o desânimo, vencer o desalento perante as dificuldades, combater o bom combate, combater o bom combate. Os amigos espirituais sempre nos lembram isso. Qual que é o bom combate? É o combate dentro de nós, portas adentro do nosso coração. Aquele que nos compele a lutar contra as nossas próprias imperfeições, quais sejam o egoísmo, o orgulho, a vaidade, muitas vezes a crueldade, até sem saber. Então, são essas as lutas que nós temos que continuar, de acordo com o nosso Emmanuel aqui. Ele diz assim: e nesse triunfo sobre nós mesmos, a fim de que sejamos um dia o que sonhamos e o que devemos ser, o que sonhamos e o que vamos ser, né? Como ele está dizendo. Segundo os padrões mais altos do nosso ideal, é preciso melhorar e aperfeiçoar sem esmorecer. Então, qual é o segredo aqui, gente? É não esmorecer, não desanimar,
momento nenhum da caminhada. Pode haver um desânimo momentâneo, mas levantar a cabeça e seguir para frente. Superar as circunstâncias adversas e valer-se cada um de nós das oportunidades de ação que se nos faculte para que novas concessões de trabalho nos favoreçam é simples dever. Olha isso, gente. É simples dever. Então, superar as circunstâncias adversas e aproveitar as oportunidades de ação que nos apareçam no nosso caminho para que tenhamos mais e mais concessões de trabalho é simples dever. E por que mais e mais concessões de trabalho? Porque quanto mais nós trabalhamos, mais livre a nossa consciência fica e mais felizes nós seremos. Mais felizes. Então, na verdade, aqui se encontra embutida a fórmula da felicidade. Porque quando a nossa consciência está tranquila, e ela estará tranquila quando nós realizarmos tudo aquilo que nos compete na vida, nós seremos mais felizes, né? Porque a consciência nos deixará mais felizes. Afastará de nós as tristezas, né? E eventuais aflições. Sobretudo, e aqui ele já está terminando, sobretudo, não parar no caminho da realização espiritual. Grifo meu. Já vou voltar aqui. Mantendo-nos no esforço nobilitante de agir e servir, estudar e edificar, elevar e aprimorar sempre, de vez que todo aquele que estaciona, embora sob a alegação de ilusória humildade, a breve tempo reconhece que a vitória do bem contra o mal e da luz contra a sombra pertencem àqueles que acreditaram na força do bem e no poder da luz, acima das fraquezas e imperfeições deles próprios, seguindo para frente. É isso. Entende? Não parar no caminho da realização espiritual. E que a realização espiritual é aquela luta que nós falamos contra nós mesmos, vencendo as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, os nossos medos, muitas vezes, né? É isso. E manter-se no esforço nobilitante. Agora ele usa essa sequência de palavras que a gente passa rápido, mas elas são muito importantes. Olha bem, esforço nobilitante de quê? De agir e servir. Então não ficar parado e ajudar ao próximo. Estudar, porque tem que estudar, e edificar o quê? O nosso espírito. Elevar e aprimorar sempre, ou seja, elevar e continuar se elevando. De vez que todo aquele que estaciona na ilusória humildade de ficar parado, ele a breve tempo percebe que o que vale na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra, vale para aqueles que acreditam na força do bem. Na força do bem, gente. Olha nos dias de hoje que palavra tão bonita essa. Na força do bem. Imagine se todos nós do planeta terrestre estivéssemos preocupados com a força do bem, acima das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, dos nossos medos, e seguindo sempre adiante. Levantou, cai. Chorou, para de chorar, levanta a cabeça e caminha. Essa é a fórmula, gente. Entendeu? Porque ficar parado não é a solução, nem ficar chorando para trás. Então é isso, gente. É uma lição curtinha, mas muito breve e oportuna pelos momentos que nós estamos vivendo no planeta nos dias de hoje, e muito profunda, porque nós estamos acostumados a ouvir gente a nos convidar
a vencer os outros, a vencer as dificuldades materiais, a ter mais dinheiro, mais poder. E aqui o Emmanuel, os amigos espirituais, estão nos convidando a vencer a nós mesmos, vencer as nossas dificuldades, não vencer a ninguém, para que sejamos um dia espíritos puros, mais evoluídos e, portanto, mais felizes, vivendo em outra atmosfera espiritual, uma atmosfera espiritual que nós nem imaginamos como seja, pelo menos eu não imagino, mas que dela acercaremos um dia, todos nós, invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, com a ajuda, sabe de quem? De Jesus, o nosso Mestre e Senhor. Bom? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Na semana que vem, nós, se Deus quiser, estaremos de volta. Bom?